Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Bem, Fernando. Tudo Bem? certo? Bom. Muito bem, gente. Bom dia. Bom dia a todas as mães, parabéns. As mães, os avós, às 11 horas vai ter no Salão Social uma programação especial das crianças para as mães. Quem quiser ir, pode ir. Não vai ter falta, não vai ter nenhum problema aqui, eu não vou marcar falta para ninguém, tá? Especialmente para as mães esse dia aqui. Então, vamos continuar. Antes da gente começar a nossa aula, vamos orar, pedir para Deus que esteja dirigindo e conosco nessa aula aqui. Muito bem. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse domingo especial que nós podemos estar aqui, especialmente lembrando das nossas mães, pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor. Esteja abençoando cada mãe presente aqui, esteja com aquelas que por algum motivo estão nas nossas lembranças. Esteja dirigindo também esta aula com a ação do Teu Espírito, dirigindo para que o ensino da Tua Palavra seja um ensino que faça diferença para cada um de nós. E nós te pedimos essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa classe agora está estudando o Evangelho de Jesus. Então, nós começamos a estudar um pouco sobre a oração dos discípulos, né? Mais conhecida entre nós como oração do Pai Nosso, mas na verdade é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a gente aprendeu isso. Depois, nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus conforme os evangelistas. Começamos com Marcos, aprendendo um pouco sobre Marcos, quem era Marcos, depois aprendendo um pouco sobre a mensagem de Marcos, e hoje a gente entra em mais um evangelista. Mateus. Quem é Mateus? Quem foi Mateus? Quem era Mateus? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, de 9 a 12. 9 a 13, melhor, tá? Semana passada, o reverendo Donaldo deu aula aqui, falando sobre a mensagem de Marcos, e no finalzinho da aula ele deu uma ênfase grande. Ele ressaltou que a gente não está estudando a pessoa, não está estudando história, mas dentro da história, o que a gente aprende a respeito do Evangelho de Jesus. Então, nessa história aqui, o contexto aqui, desse texto, Jesus estava começando o seu ministério. Ele estava partindo já para algumas
depois de 30 anos, né, trabalhando com seu pai na carpintaria, ele partiu agora para o seu ministério, que acreditam os historiadores e pelas datas registradas na Bíblia que foram 3 anos. Isso devido à quantidade de Páscoas que Jesus comemora. Então, durante 3 anos, Jesus, e esse é o contexto do início, lá em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade ao norte da Palestina, à beira do mar da Galileia. É uma cidade que a gente sabe que essa época a Palestina estava sob o domínio romano. Então esse texto é nesse momento que Jesus começa a chamar os seus discípulos e começa a chamar um a um, até chegar nos 12 discípulos. Eu vou ler então no capítulo 9 de Mateus, do 9 ao 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto de Mateus coloca a gente algumas coisas. Se vocês observarem assim, cair de paraquedas em cima desse texto, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus está sendo criticado, certo? A primeira coisa que, sem a gente entender o que é, Jesus foi jantar na casa de alguém e foi criticado pelos religiosos, fariseus. Fariseus eram pessoas muito dedicadas e zelosas. A gente às vezes tem a ideia de fariseus como aquele, uma pessoa ruim, uma pessoa invejosa, mas os fariseus eram muito zelosos pela lei. Tá certo que eles exageraram um pouco, certo? Criaram algumas leis próprias que não estavam nas escrituras sagradas. Mas os fariseus eram pessoas zelosas, eram cuidadosas, desejavam cuidar e seguir a lei. E Jesus vai jantar na casa, num jantar, e muitos publicanos e pecadores estão lá. Jesus quebrou muitos paradigmas na época. Primeiro, os fariseus aqui, que nós estamos falando com os fariseus não admitiam sentar na mesa junto com publicanos e pecadores. O que eram publicanos? Nós vamos ver isso. Mas é inadmissível para uma pessoa como se nós, assim, nós todos aqui, presbiterianos, fôssemos sentar na mesa de pessoas que não seguissem a lei, de ladrões, marginais, estivéssemos jantando. Imaginem o comentário da igreja, no meio de uma casa de prostituição, nós sentando lá. E esse é o contexto dessa crítica para Jesus. E Jesus quebrou esse paradigma. Outro paradigma que Jesus quebrou, a gente vê na história de Jesus, na história nos evangelhos, não é o texto de hoje, mas foi conversar com mulheres. Na época, era inadmissível uma pessoa religiosa, cuidador, zeloso, conversar com uma mulher, conversar com adúlteras, com mulheres adúlteras. Jesus trabalhando no sábado, segundo os fariseus, eles não podiam, não admitiam. São várias coisas que Jesus quebrou do contexto da época. E esse é mais um fato. Se a gente for ler o texto paralelo que está em Lucas, nós vamos ver que essa casa era a casa de Mateus. Mateus convidou várias pessoas para esse jantar. Então, Mateus, lá em Lucas, ele fala que é a casa de Mateus.
Se a gente olhar no texto de Lucas, vocês vão encontrar uma outra palavra, Levi, mas Levi era também o nome de Mateus. Eram 2 nomes que Mateus tinha. Mas, seguindo adiante, Jesus foi chamando, então, os seus discípulos, né? A gente, às vezes, não lembra, né? Quando fala em discípulos, os nomes que vêm na cabeça são... O que vem logo na cabeça fala de discípulos? O primeiro nome que vem? Pedro, né? Pedro é um nome que salta rapidamente aqui, né? Por isso que você deu o nome de Pedro. Você deu o nome de Pedro no seu neto, né? E não é o neto do Nelson. Estou confundindo as coisas aqui. O neto da senhora, Pedro. Então, eu estava falando, a gente lembra de Pedro. Quem mais a gente lembra dos discípulos? Tiago, João, André. A gente tem esses nomes, mas são 12, certo? 12 discípulos. Simão, André, Tiago, João, Tomé, Mateus, Simão, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas Iscariotas, a gente lembra também, Filipe e Bartolomeu. São 12. E a Bíblia não registra muitas coisas de todos esses, mas algumas coisas são interessantes. Eram 4 ou 5 pescadores nesse grupo. 4 ou 5 pescadores. Eram um publicano, um revolucionário, chamado Simão, o Zelote. Simão Zelote era um revolucionário, era daquele que pegava em arma. Qual que era a luta de Simão Zelote? Era contra o domínio romano. Então ele era um grupo revolucionário, era um terrorista, né? No sentido aqui, era um partido terrorista, disposto a pegar em arma para matar contra o domínio do Império Romano. Ele era um terrorista, um revolucionário de um partido que existia na época que não aceitava o domínio romano sobre aquele povo. E, além disso, o publicano. E, além disso, pescadores. A gente tem a ideia hoje em dia de quando a gente lembra de pescador, a gente lembra ou dos pescadores de final de semana, de feriado, né? Vai para Mato Grosso, vai para pescar, a gente lembra desses pescadores. Mas também quando a gente vai na praia, a gente lembra dos pescadores, certo? E é uma imagem que a gente tem de pescadores. Só que a gente não pode esquecer que nessa época, pescadores eram pessoas, era uma profissão, era uma pessoa da classe média, pescadores. Muitos deles tinham barcos, eram donos de barcos, e eles não eram essas pessoas, eram talvez às vezes humildes no conhecimento, na cultura, mas eram pessoas que tinham recursos. Dentro desse grupo, nós temos então o publicano. O publicano era um coletor de impostos, como a Receita Federal, como o leão da Receita hoje. Só que era pior porque eles coletavam impostos para outro governo, que era o de Roma. A Palestina estava sob o domínio de Roma. Roma colocavam pessoas, alguns funcionários públicos, alguns independentes, autônomos, entre aspas, para coletar os impostos. Então, eles coletavam os impostos. Esse era o publicano. Do ponto de vista do povo, né, esse publicano, que muitas vezes era judeu, Mateus era um judeu, ele era um traidor, porque ele estava coletando imposto para mandar para Roma. Então, o publicano, ele dentro a gente vê nos textos bíblicos, ele sempre está associado a pecador. Se vocês olharem, tem várias citações na Bíblia, publicanos e pecadores, publicanos e pecadores. Por que isso? Por que na Bíblia fala muito essa ligação, publicanos e pecadores? Porque o povo judeu não aceitava, o israelita daquela época não aceitava o publicano. Ele não permitia que o publicano viesse no templo. O publicano não entrava no templo, não podia conviver com outros judeus.
Ele era uma pessoa excluída, ele era um judeu, mas ele era excluído do contexto, do convívio. Para os fariseus, para as pessoas dos fariseus, como eles cobravam impostos, eles tinham traído, eles muitas vezes eram desonestos, eles eram tidos como pecadores e eram taxados como a pior raça. Por isso que sempre aparece publicanos e pecadores, publicanos e pecadores. Então esse era o contexto do publicano. Se a gente olhar alguns textos no próprio livro de Mateus, né, nesse texto que a gente leu do jantar na casa de Mateus, fala: porque vosso mestre come com publicanos e pecadores. Isso falando aos discípulos, se referindo a Jesus. Porque vosso mestre senta e come com pecadores e publicanos. Então, pecadores e publicanos estavam na mesma linha que os pecadores. Nós vamos ver outras referências também, são vários textos que estão anotados aí, que falam dos publicanos e pecadores, que a gente pode ver. Mas a Bíblia registra um outro publicano. É interessante que, não em Mateus, mas em Lucas 19, existe um outro publicano famoso que a gente sempre lembra, né? Lucas 19. Lucas 19 já é numa outra cidade, e Jericó, e Jesus atravessava a cidade e encontrou um homem em cima de uma árvore, que o versículo 2 do capítulo 19 de Lucas fala que ele era o maioral dos publicanos. Ele não só era um chefe, ele não só era um coletor de impostos, como ele era um chefe do coletor de impostos. Quer dizer que ele tinha outras pessoas. E como a gente sabe, Jesus chamou Zaqueu, disse que iria cenar na casa dele, iria comer na casa dele, e Zaqueu desceu depressa e recebeu a Jesus com muita alegria. Ele recebeu também muitas pessoas para esse evento. Outra vez, versículo 7 do capítulo 19, aquela fofocaiada, né? Aquela fofocaiada que aconteceu naquele momento. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Outra vez relacionou publicano a pecador. E Zaqueu, uma pessoa que entendeu, compreendeu, e o texto dá a entender que ele era muito desonesto, né? Porque ele falou que ele iria devolver 4 vezes mais aquelas pessoas que ele tinha enganado, ou que ele tinha cobrado a mais, o que ele tinha feito assim. E resolveu dar metade dos seus bens para os pobres. Um momentinho só, Nelson. Eu sempre tive uma dúvida aqui nesse texto, porque ele fala assim: se acaso defraudei alguém, ele não está falando que ele defraudou. Se acaso, se aparecesse alguém falando, ele ia dar 4 vezes. Ele não está falando que ele defraudou, então é um negócio interessante, né? Se acaso. Mas... E o imposto era devido, né, talvez. O imposto era devido, Nelson, era devido, mas Roma cobrava um valor fixo. E os historiadores da época, não é só a Bíblia, os historiadores da época que estudaram o Império Romano, muitos desses coletores, eles cobravam a mais e ficavam com a diferença. Por isso que eles eram ricos. Não era à toa que eles eram ricos, eles cobravam a mais e embolsavam. Então, esse caso, provavelmente ele tinha a ideia, já que ele estava cobrando a mais, já tinha uma certa desconfiança que ele estava enganando.
Então, os publicanos, esse era o contexto. Felizmente, Zaqueu compreendeu a mensagem e mudou. Voltando para o livro de Mateus, o próprio Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, o capítulo 5 de Mateus, finalzinho do capítulo 5, quando Jesus está falando do amor, né, ele está falando, está dando aos seus discípulos, está mostrando e falando nesse sermão que ele pregou e que Mateus juntou, ele está falando do amor, de que a gente deve amar os inimigos. Aí ele usa uma frase no versículo 46, se vocês amarem somente aquele que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ele utiliza esse termo, fala, puxa, que diferença faz outras pessoas? Os publicanos aqui, nesse contexto que a gente sabe, os publicanos, eles eram, é como se Jesus falasse assim, que diferença faz, vocês são crentes, amar os outros crentes? Que diferença faz se vocês amam aquelas pessoas que gostam de vocês? Que diferença faz se vocês têm um amor por aquelas pessoas que gostam? Outras pessoas, pecadores, que nem têm o amor cristão, também fazem o mesmo. Que diferença faz? E Jesus usa o termo publicano. Talvez Mateus registrou isso aqui, porque ele entendia bem o contexto do outro lado. Agora imaginem vocês. Mateus, um judeu, cobrador de imposto, né? Ele era publicano, ele tinha dinheiro, ele morava em Cafarnaum, e o livro de Lucas, vamos mudar para Lucas 5:29, que é o mesmo contexto. Lucas 5:29, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntavam, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse Levi, Mateus, o mesmo nome, Mateus, que significa o dom de Deus, ele chamou vários dos seus colegas de trabalho para esse jantar, para esse grande banquete. Aqui nesse texto de Lucas, fala de um grande banquete. E, mais uma vez, esse contexto. Então, Mateus era uma pessoa, era um judeu, era uma pessoa que deixou e que estava trabalhando para os outros. Mas Jesus foi lá e chamou. Jesus chamou pescadores, chamou um publicano, chamou um terrorista, chamou outras pessoas de bem, chamou algumas pessoas, nós não sabemos as profissões, e Jesus chamou. Imagine vocês a convivência entre Judas e Mateus, entre Simão. Judas é uma pessoa que a Bíblia fala que é a pessoa que cuidou do dinheiro também. Judas, lá na Bíblia, nos outros textos, fala justamente que Judas era provavelmente, eu não sei se ele tinha uma bagagem, um conhecimento, um administrador, alguma coisa. A Bíblia nossa, os evangelhos não registram nada, é simplesmente uma suposição, porque ele foi dado a responsabilidade de cuidar do dinheiro e de ser o administrador do grupo dos discípulos nas viagens, nas reuniões. Então, imagine vocês a convivência desse grupo: Simão, o terrorista, e Mateus. O que vocês acham que ia ser essa convivência? Pacífica? Bem explosiva, provavelmente, né?
A Bíblia não registra, mas vocês imaginem vocês, hoje em dia às vezes a gente vê mais assim em torcedores fanáticos, né? Quando um corintiano com um palmeirense, né? Um santista com um corintiano, às vezes vê os embates, né? Flamengo e Vasco, né? Então tem aqueles embates, a gente vê às vezes esses confrontos, essas discussões calorosas, né? Às vezes na política a gente talvez não é tão assim comprometido com a política. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que são bem comprometidas e a gente vê alguns embates, assim, algumas discussões de opiniões bem contrárias e que nenhum muda a sua opinião. Então vocês imaginam essa convivência, né? Imagina a convivência de Mateus. Provavelmente os pescadores devem ter pago muito imposto, certo? O publicano cobrava o imposto do comércio, da compra e venda. Então, esse imposto do comércio é como se fosse o nosso imposto aqui de ICMS, ou que sai na nota fiscal paulista, é o imposto do comércio, da compra e venda. Então, os pescadores deviam ter pago, e Jesus juntou todo esse povo, né? Imagine vocês a convivência, imagine vocês o que aconteceu. Imaginem que Jesus, talvez, a Bíblia não fala, em algumas situações ele deve ter tido que apartar algumas pessoas, né? Alguns dos seus discípulos, convivendo eles, caminhando, indo de cidade em cidade, conversando muito. Não é possível, né, que a gente conhece de Pedro, não é possível que Pedro ficava calado um minuto, né? Devia falar um monte. Então essa era a convivência. Mas do Evangelho de Jesus, o que aconteceu com Mateus então? O que aconteceu? O que aconteceu que Mateus mudou tanto? Existem algumas ideias, alguns estudos, algumas pesquisas que falam que Mateus e os publicanos tiveram um contato muito próximo de João Batista. Se vocês forem para Lucas, capítulo 3, vamos abrir em Lucas, capítulo 3. Esse texto de Lucas, é um texto que está numa situação um pouco mais cedo, um pouco antes do ministério de Jesus. Então veio João Batista pregando, veio João Batista do deserto, e veio pregando, e percorreu anunciando que, versículo 4, né? Capítulo 3, versículo 4, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa era a pregação de João Batista, se preparando, buscando as pessoas ao arrependimento. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E João Batista pregava, pois, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comecei a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E ele foi pregando arrependimento. E os publicanos, eles seguiram, de uma certa maneira, esses ensinamentos de João Batista. E Mateus, eu não sei se Mateus estava junto, se Mateus presenciou, mas o fato é que o evangelista Lucas depois registra esse fato dos publicanos. Mateus não registra, mas o Lucas registra.
Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Então, o contexto que João Batista estava pregando aqui era justamente de honestidade, de arrepender, de deixar o comportamento errado e de deixar essa atitude de cobrar mais dos soldados, por exemplo, de maltratarem, de acusarem falsamente, de talvez cobrarem suborno, alguma coisa assim, porque fala de que eles devem contentar com o soldo deles, o que eles recebem. Então, Lucas registra esse evento e mais adiante Jesus vai falar um pouco sobre essa mesma situação. Lucas 7, 29. Jesus menciona isso. Lucas 7, 29. Jesus falando e citando João Batista: E todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Então, é provável que muitos dos publicanos, eles já tinham escutado a mensagem, já tinham escutado alguma coisa. Isso talvez explica o fato de Mateus ter prontamente deixado seu conforto, né? Sua vida confortável, a sua casa confortável, as suas posses, o seu dinheiro, para uma vida mas abdicando dessas coisas para ser um discípulo de Jesus. Talvez Mateus tenha escutado anteriormente, tenha visto anteriormente e escutado no meio que ele estava, em Cafarnaum, de que Jesus estava por lá. E ele prontamente saiu e foi e seguiu a Jesus. Não sabemos se Mateus estava nessa hora, se Mateus tinha escutado João Batista, mas são ideias que as pessoas que estudam colocam, bem provável. É interessante que lá em Atos capítulo 1, existe uma nova menção a Mateus. Atos 1:13. Esse texto de Atos 1:13, quando foi? Quando aconteceu? Depois que Jesus apareceu aos seus discípulos, durante 40 dias depois que ele morreu e se ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, ele ordenou que os seus discípulos se reunissem em Jerusalém. Imagine o contexto outra vez, a perseguição, a busca de cristãos que estavam confessando a Jesus, a perseguição, a morte, todo esse contexto. Mas Jesus falou: vocês se reúnem em Jerusalém. E Jesus apareceu aos discípulos em Jerusalém, e daquele momento ele subiu aos céus. Logo depois, os discípulos se reuniram. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mateus estava lá presente junto, ele não abandonou, não saiu, não sumiu. É verdade que a Bíblia conta que quando Jesus foi preso, eles se esconderam, fugiram. Não fugiram, mas saíram daquele local.
Só Pedro ficou muito próximo, mas eles, de uma certa maneira, desapareceram naquele momento. Mas depois estavam todos reunidos e Mateus, mais uma vez, Mateus presente. Então, a mudança da vida de Mateus foi uma mudança significativa, muito significativa. Então, esse é o contexto, a história de Mateus. A gente não sabe mais detalhes, né, sobre depois dessa... A Bíblia vai falar sobre Pedro muito, né, sobre Pedro, fala depois sobre Paulo, que veio depois um pouco, fala muito fala sobre o Marcos, que vai mencionar Marcos, mas não fala muito sobre Mateus. Mas o que a gente vê e aprende nesse contexto é que Mateus, de fato, seguiu fielmente Jesus até o final. Bom, essa é a história. Essa é a história de Mateus. Mas o que a gente aprende da história de Mateus? O que chama a atenção para vocês na história de Mateus? Talvez para cada um de vocês chama alguma coisa diferente, né? Não sei, talvez vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de perguntar para Mateus, né? O que a gente aprende dessa história de Mateus até aqui? Vocês aprenderam alguma coisa de Mateus? Alguma coisa nova? Alguém quer comentar alguma coisa sobre Mateus? Interessante ver de Mateus, quando ele foi chamado, ele atendeu prontamente, pelo menos é o que registra. E normalmente, eu acho que o publicano podia ter pessoas que trabalhavam para ele, quer dizer, existiam, ele não era uma pessoa sozinha que batia na porta e falava, me paga aqui. Provavelmente tinham pessoas que trabalhavam para ele, né? E dá a impressão que ele estava pronto. Tipo assim, eu estou cansado dessa vida. Eu não sei se é a minha leitura, né, ou não. Porque da onde eu posso tirar isso? O chamado foi tão impactante que ele, dá licença, estou indo. A gente pode construir algumas ideias em torno disso, né? Ele já conhecia, já tinha escutado a mensagem de João, e talvez dentro dessa ideia ele percebeu aquele foi o empurrãozinho final, né? Ele já estava, a Bíblia registra claramente que ele prontamente ouviu, assim como outros, né, pescadores que estavam na beira do mar pescando, e Jesus chamou e eles deixaram as suas redes e foram seguindo a Jesus. Deixaram o seu trabalho, deixaram o seu contexto. Os estudiosos dos textos bíblicos falam que Mateus, de fato, deixou completamente o seu trabalho, ao contrário de Pedro, ao contrário de alguns dos pescadores que vão aparecer depois pescando, trabalhando, continuando algum trabalho. Então, talvez os pescadores dedicaram uma época e depois voltaram ao seu trabalho, mas Mateus, pelo que as pessoas estudam, ele deixou de fato completamente seus funcionários, os seus colegas, enfim, e deixou. Mateus, então, é interessante que a gente vê essa figura do publicano, né? Que a gente não entende no nosso contexto, e às vezes a gente precisa estudar um pouquinho para entender o publicano como aquela raça que era desprezada. Mas Jesus aproveitou isso e utilizou essa figura do publicano para algumas lições na Bíblia. Então eu vou pedir para vocês abrirem Mateus, capítulo 21.
Jesus conta uma parábola. O que vos parece? Mateus 21, 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus usa essa parábola para ensinar, para trazer um ensino, e usa a figura do publicano outra vez, de um outro contexto, né? Não no contexto negativo, não no contexto, mas no contexto positivo, né? Ele está mostrando que Jesus veio para muitas pessoas que já conheciam, que já sabiam o que tinham que fazer, e não fizeram. Enquanto outras pessoas que ouviram e entenderam a mensagem, prontamente se arrependeram. E ele compara, então, outra vez, né, mostrando para os seus discípulos, mostrando para os fariseus, de que publicanos e meretrizes, eles se arrependeram, eles entenderam a mensagem, eles atenderam o que eles tinham que mudar. E melhor exemplo do que este é o Mateus, que a Bíblia registra, é o Zaqueu, que a Bíblia registra, que são pessoas que eram desonestas, provavelmente, cobravam, eles exploravam as pessoas, e eles se arrependeram e mudaram de vida. Assim como a Bíblia registra outras pessoas também, meretrizes, prostitutas, adúlteras, que deixaram a vida e se arrependeram e seguiram a Jesus. Outro exemplo que Jesus usa é em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Jesus conta uma outra parábola, Lucas 18, e usa a figura do publicano. Lucas 18, 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus era muito didático e ele utilizava sempre as figuras do contexto da época. Por isso que eu gosto daquele livro do reverendo Júlio, chama Parábolas no Dia de Hoje. O reverendo Júlio pegou várias dessas parábolas e colocou no nosso contexto, porque às vezes a gente não tem o contexto, e Jesus usou figuras da época justamente para ensinos, a vinha, o cordeiro, o pastor, as pedras, a semente. Ele usou muito, e ele usa aqui, então, outra vez, para que todo mundo entendesse o contraste, o fariseu e o publicano. O fariseu é aquela pessoa zelosa da lei, é aquela pessoa que cuidava, que sabia, que entendia da lei. O publicano era aquela pessoa que entendia da lei, mas optou por ir por outro caminho. Ele talvez fosse um judeu que conhecesse os ensinos, mas ele optou para ir por outro caminho. E daí ele conta a Jesus essa parábola a partir do versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo
todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observem que o fariseu, ele fazia as coisas corretas. Ele não roubava, não era injusto, não era adúltero, ele dava e jejuava, ele dava o dízimo de tudo aquilo que ganhava. Ele seguia a lei, ele seguia os ensinos, ele seguia aquilo que Deus esperava das pessoas. Só que ele tinha um problema. Ele tinha um grande problema, que era o orgulho próprio, que ele achava que seguindo aqueles preceitos, ele seria a melhor pessoa, seria justo. E Jesus usa essa figura mostrando justamente aquela pessoa que era mais criticada, era uma das pessoas mais criticadas pelo fariseu, que traiu o povo, que cobrava ilegalmente. E Jesus mostra justamente que o que se espera é justamente essa humildade, o reconhecimento, o arrependimento, deixar a sua vida anterior. Isso que é mais importante. Voltando para o livro de Mateus, naquele evento, no jantar na casa de Mateus, capítulo 9, eu vou pedir para vocês abrirem o capítulo 9. Qual a lição que Jesus quis dar nesses exemplos que ele usou, nessas parábolas, nessas figuras, na lição do publicano? Qual é o ensino que ele quis dar? Versículo 12 do capítulo 9 de Mateus. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e arrependei, o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. O que Deus espera, então, de todos nós? O que Deus espera da gente? O que esse texto está mostrando para a gente? O que ele está ensinando para nós? Esse texto, essa referência, é uma referência do livro de Oséias. Oséias 6,6. Esse texto citado aqui por Mateus, que Jesus menciona, é um texto de Oséias. O profeta Oséias, ele usa figuras e ele conta muito a história e fala sobre a infidelidade do povo de Deus. E ele fala muito sobre o povo que deixou. E aí esse texto está dentro desse momento em que o profeta está falando de toda a infidelidade do povo de Deus que deixou. E eu vou ler lá no versículo Oséias. Oséias é um livro está depois do livro de Daniel. É um livro de um profeta muito rico de figuras para a gente entender. Pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O profeta, no contexto que ele está criticando, é a atitude do povo de valorizar muito mais a sua história, os seus hábitos, do que de fato o arrependimento e a dedicação. E eu pulo ainda para um texto mais importante, expandindo um pouco, mais importante não, mas um outro texto expandindo um pouco essa ideia, que é no profeta Miqueias, um livro um pouquinho depois de Oséias. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8.
Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei-me o primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Observem que esse texto, ele mostra justamente tudo isso que está falando aqui, sacrifício, carneiro, bezerro de um ano, tudo isso está na lei. Tudo isso era esperado do povo. O que Deus mais se agrada? É dessas coisas, dessas formalidades, dessas atitudes? Igual o fariseu e o publicano no templo, o que ele espera de todos é humildade, é amar a misericórdia, praticar a justiça e andar humildemente com o teu Deus. Então é isso que eles esperam, é isso que Jesus espera, é isso que Deus quer que a gente faça. Então o exemplo da vida de Mateus, nisso que nós estudamos hoje, de Mateus, é um exemplo muito claro dessa atitude de mudar, de arrependimento, de humildade, de seguir, de deixar as coisas erradas. E é assim que a Bíblia nos ensina, e é isso que a gente espera. Então o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de vir só na igreja, de dar o dízimo, não é o Evangelho só de praticar, de vir todo regularmente, não é isso que Deus espera, mas realmente que a gente seja humilde, que a gente reconheça que a gente precisa de médico. A gente precisa de médico. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, alguma observação, alguma contribuição? Alguém quer falar? Ninguém quer falar hoje? Na semana que vem a gente continua estudando Mateus, a gente continua estudando um pouco esse lado dessa mudança de vida de Mateus e também a mensagem de Mateus, a mensagem de Mateus do Evangelho de Jesus. Muito bem, se ninguém quer falar nada, ninguém quer contribuir, vamos terminar a nossa aula com uma oração. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento que a gente pode abrir a Bíblia, nós podemos discutir, conversar, entender, que a gente pode receber essa leitura, esse estudo através do Teu Espírito, mas que essa passagem que a gente leu, as passagens que nós lemos, que as passagens sejam realmente importantes e que essa semana nós possamos refletir nisso e certos comportamentos que a gente possa deixar de lado, assim como o exemplo de Mateus e as lições que ele traz para a nossa vida. Continua conosco nesse domingo, abençoe cada um que está aqui, nós te pedimos isso, que cuide da tua igreja com teu amor e proteção. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.